Bom dia para você que está ligado aqui nesse Acorda Vascaíno neste domingo, dia de decisão para o Vasco em jogo com a Portuguesa às 6h10 da noite em São Januário, última rodada da Taça Guanabara. Já chega curtindo esse vídeo, deixando o seu like, compartilhando para os grupos de WhatsApp, de Telegram, se inscreva no nosso canal. Esse é o AV+, o canal número 2 da plataforma do canal. Atenção Vascaínos, a gente está no Acorda Vascaíno. Bem, o técnico Ramon Dias tem algumas opções de esquemas táticos para o jogo deste domingo. Inclusive, o Emiliano Dias, que é auxiliar do Ramon Dias, o técnico número 2 do Vasco, né? A gente pode colocar assim, o torcedor já sabe disso. Depois do jogo com o Marcílio Dias, classificação pela Copa do Brasil na terça-feira passada, o Emiliano disse que o Vasco pode atuar em até 3 esquemas. No ano passado, na maioria dos jogos pelo Campeonato Brasileiro, quando a situação era bem complicada, o Vasco praticamente jogou naquele esquema com um tripé no meio-campo, um trio, formado pelo Zé Gabriel, o Paulinho e o Praxedes. O Praxedes foi para o fim da fila porque atuou mal em alguns jogos nessa temporada. O Paulinho está machucado. O Zé Gabriel está suspenso especificamente para esse jogo de hoje contra a Portuguesa. São duas opções para o Ramon Dias. Sforza, o meia argentino que foi contratado recentemente, e ainda não iniciou um jogo, entrou nas últimas partidas, mas pode começar como titular pela primeira vez, ou até mesmo o Matheus Carvalho, jogador que vem muito bem em vários jogos desse ano. Então o Vasco pode ter o meio-campo formado pelo Sforza ou Matheus Carvalho, o Galdames e o Payet. A propósito, o Payet está de volta, né? Recuperado de um quadro gripal que o afastou do jogo com o Marcílio Dias na última terça-feira pela Copa do Brasil, treinou normalmente nos últimos dias, está confirmado pelo menos entre os relacionados. É bem verdade que o Vasco pensa também na Copa do Brasil, porque na quinta-feira da semana que vem tem o jogo com o Água Santa, partida que vai acontecer em São Januário. Mas caso seja a opção do Ramon Dias, nesse trio do meio-campo, essas são as alternativas. Sforza ou Matheus Carvalho, Galdames e Payet. Na frente, Adson ou David e o Verratti como centroavante. Isso no esquema com 3 zagueiros, que tem o João Vitor, que deve ser titular de novo, ficou fora no jogo com o Marcílio por uma opção técnica, mas está de volta. O Rojas voltou a treinar depois de um trauma, foi titular naquela oportunidade e está à disposição, mas não deve ser titular. O Medel como líbero e o Léo. Os alas, Paulo Henrique, que foi mal no jogo com o Marcílio, mas deve ser mantido, e o Lucas Piton na ala pela esquerda. Então o Vasco pode jogar no esquema com 3 zagueiros, esse que eu disse há pouco, com o João Vitor, o Medel e o Léo, Paulo Henrique e Piton nas alas, no meio-campo, Matheus Carvalho ou Sforza, Galdames e Payet, na frente, David ou Adson e o Verratti. Uma outra possibilidade, tira um zagueiro e coloca mais um jogador de meio-campo. Desse jeito, o Matheus Carvalho deve ganhar a condição de titular ao lado do Sforza e do Galdames, com o Payet mais adiantado junto com o Verratti em outro ponta. Pode ser até o Adson, que foi bem naquele jogo pela Copa do Brasil, fez o primeiro gol dele com a camisa do Vasco, substituiu o David, que entrou no segundo tempo. O David também fez um gol, mas de qualquer forma são alternativas para o técnico Ramon Dias. Outras possibilidades, até mesmo com os 3 zagueiros e sem a presença do Payet, porque, como dissemos, ele não treinou quase durante essa semana, só as últimas 2, 3 atividades, estava com quadro de virose, febre, vômito, diarreia, foi poupado do jogo pela Copa do Brasil. E como o Vasco tem um jogo também decisivo pela Copa do Brasil na outra semana, existe a possibilidade, por que não, do Payet iniciar o jogo no banco de reservas. São algumas alternativas para o técnico Ramon Dias e a gente está colocando para debate aqui nesse vídeo no Acorda Vascaíno. Com 3 zagueiros, com 2 zagueiros, 3 jogadores no meio campo ou até mesmo com 3 atacantes. O Adson pela direita, o David pela esquerda, posição que ele costuma jogar, com o Verratti mais centralizado. São alternativas nesse elenco do Vasco que, é claro, precisa ainda de reforços. A diretoria está correndo atrás. O prazo é até o dia 7 de março. O Vasco busca, com prioridade, um homem de ataque para fazer a composição junto com o Verratti ou, numa eventualidade, na ausência do próprio Verratti, a gente já vem tratando disso aqui no canal Atenção Vascaínos e também no AV+,
o Vasco está buscando esse perfil de jogador para o ataque. Um cara que possa ser o reserva do Verratti numa eventualidade ou até mesmo ser o titular. Era o caso do André Silva, que preferiu o São Paulo, jogador que estava em Portugal. O Vasco queria a contratação, não conseguiu, mas esse perfil segue sendo tentado pela diretoria para a sequência dessa janela, repito, que fecha no dia 7 de março. Por enquanto, são essas as opções do técnico Ramon Dias para o jogo decisivo deste domingo contra a Portuguesa em São Januário.